Olá, queridas, graça e paz. Sejam bem-vindas ao nosso 21º dia do nosso desafio de 30 dias de oração pelo marido. E o nosso tema hoje é: ore para que seu marido creia que foi criado para um chamado específico. Amada, creia que Deus tem um propósito específico na vida do seu marido. Ainda que ele não perceba isso e mais ninguém acredite, você ainda precisa continuar crendo que o Senhor traçou para ele caminhos mais altos e mais elevados do que os que ele vive hoje. Se o seu marido já entendeu o chamado do Senhor, continue orando e apoiando para que ele realize com excelência esse chamado. Ninguém mais do que você pode apoiá-lo e incentivá-lo a encontrar e a fazer a vontade de Deus. Todo homem de Deus bem-sucedido tem uma mulher que entende o seu chamado e que o ajuda a realizá-lo. Ore para que o seu marido creia que foi criado para um chamado específico e que Deus não desistirá ou abrirá a mão dele. Ore para que ele se entregue ao chamado do Senhor e para que Deus o ajude a fazer as renúncias necessárias para atender e viver esse chamado. Ore para que ele não tenha dúvida quanto ao chamado de Deus para a sua vida e para que o Espírito Santo ilumine os olhos dele, dê entendimento para que ele saiba, para que ele entenda a esperança da sua vocação, conforme Efésios 1:18. Ore para que ele possa usar os dons, os talentos que o Senhor lhe deu com responsabilidade e com excelência. Ore para que o Senhor o capacite, dando a sabedoria necessária para realizar a missão da sua vocação. Querida esposa, você tem esse papel, esse potencial como auxiliadora de conduzir o seu marido à perfeita vontade de Deus. Não importa onde o seu marido esteja hoje. Talvez o seu marido esteja no altar, seja um ministro do Senhor, ou talvez o seu marido esteja perdido nas esquinas dessa vida. Talvez o seu marido esteja apenas os cacos, assim como aquele vaso de barro se quebrou nas mãos do oleiro. Mas eu quero dizer para você, ainda que o seu marido esteja quebrado, ele está nas mãos do oleiro. E o oleiro tem um destino para cada um daqueles cacos, para cada história, para cada trajetória. O oleiro tem um destino específico preparado. Então, ore nesta manhã, querida, para que o seu marido creia, ele tem um chamado específico. Desde o ventre, assim como o Senhor falou para Jeremias, desde o ventre materno eu te escolhi, eu te chamei, tu és meu. Profetize isso sobre a vida do seu marido. O seu marido é um escolhido do Senhor. Ainda que você não veja com os olhos naturais, veja com os olhos da fé. Libere palavras proféticas que vão conduzir o seu marido ao destino que o Senhor tem preparado para ele. Pai querido e amado, eu oro, Senhor, neste momento, Pai, aqui neste desafio de oração, Senhor. Eu apresento a vida deste marido, deste homem, deste pai. Pai, o marido desta mulher que está aqui neste desafio, Pai, 30 dias de oração. E hoje nós já estamos no 21º dia, Pai. Todos os dias nós temos orado juntas, clamado ao Senhor. Senhor, eu oro por esse marido, Pai, que ele creia, que ele tenha um chamado específico, algo que o Senhor criou, projetou, modelou, que tem exatamente a medida dele, Pai. Assim como Davi, Senhor, não se encaixou na armadura de Saul porque não era. O Senhor tinha um jeito, uma estratégia, uma maneira para as batalhas de Davi, diferente das maneiras das batalhas de Saul, Pai.
Que esse marido entenda, Pai. Ainda que o mundo rejeite, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que palavras contrárias e de maldição sejam lançadas contra a vida deste marido, deste homem, deste pai, que essa esposa não pare de orar e que ela creia, Pai. Há um chamado. O Deus que chamou este homem e remiu, salvou, escolheu antes da fundação do mundo, desde o ventre materno. É o Deus que vai cumprir cada propósito, porque teu é o querer e o realizar de acordo com a tua vontade, Pai. Por isso eu oro, opera uma grande transformação na vida deste homem e que ele entenda e creia que há um chamado, que o Senhor o chama para uma grande obra e que esta mulher que está comigo neste desafio se posicione como auxiliadora, como uma mulher de fé, que ela não perca a esperança e esteja na intercessão ao lado deste marido, Pai. Nós oramos e nós cremos em teu nome, Jesus. Amém.